Opa! E aí, pessoal, beleza? Bom, como eu prometi para vocês em sala, eu vou fazer aqui um vídeo explicando como que foi a evolução econômica do Brasil. Então, quais foram as grandes economias, quais foram os grandes produtos que fizeram a evolução histórica do Brasil até chegar aos dias atuais, beleza? Bom, eu não vou poder dar uma enfatizada forte na questão política, porque senão levaria muito tempo e tal, porque tem que ser um pouco mais rico de detalhes. Então eu vou frisar mais a questão econômica mesmo. Bom, o primeiro grande produto, vamos dizer assim, que foi extraído das nossas terras foi o pau-brasil. Sim, só que eu não vou colocar ele como uma economia, porque não se montou uma estrutura toda para retirada desse produto. Não foi plantado pau-brasil, não foi feito plantações de pau-brasil. Da forma que ele estava, o índio extraía e dava para o português, e o português levava para atingir os tecidos dos caras lá para vender bastante na Europa. Mas o que acontece? A grande economia mesmo, que pode ser colocada como a primeira, é a economia do açúcar, da cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Sabe dote? Tipo, o cara casou com a mina, o pai da mina dá um dote pro marido, né? Pro novo marido da filha. Esse é pra ele poder começar a vida com a filha dele. O dote, que vem dinheiro na cabeça do pai, dá dinheiro, era dado em açúcar. Só para você ver o tanto que era valorizado o açúcar na Europa, beleza? Tanto que o café, ele foi receber o açúcar lá na Europa, porque o café mesmo ele era consumido nos primórdios sem, né? Que loucura. Bom, mas voltando. Uma outra coisa também, além do grande lucro que tinha com a venda do produto lá na Europa, o Brasil tinha uma terra muito fértil para poder produzir, tá? Tão fértil que hoje não é mais fértil, tanto que plantou-se cana-de-açúcar lá no Nordeste, tá? Então olha o que a gente tem. A gente agora tem mercado consumidor para o produto, a gente tem mais uma coisinha, a gente tem clima perfeito, terra perfeita para isso daí. Outra coisa também, a gente tem a experiência de Portugal, porque Portugal plantava, antes do Brasil, plantava cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. Então tá perfeito. O que falta é a mão de obra. A África, cara, é aqui na frente. Então, o que acontece? Os caras já pegavam a mão de obra ali e já lucravam ainda com o tráfico negreiro. Então, você pode ver que era uma série de fatores que levou à produção do açúcar aqui no Brasil. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho rápido sobre a sociedade aí do açúcar. Gente, século, 16, beleza? Que aconteceu tudo isso. Bom, aí a sociedade, ela era gerada em torno do senhor de engenho e do escravo. Beleza? E também de um outro personagem que veio lá do Inácio de Loyola, tal, que ele fundou a Companhia de Jesus, que ele fundou isso por causa de um fato da história da Europa chamada Contra-Reforma. E esses caras vieram para cá. Esses caras eram os jesuítas, beleza? Que era o pessoal que veio aqui para pregar a religião da nossa metrópole, né? Porque Portugal é extremamente católica até hoje, tá bom? Outra coisa também que a gente não pode esquecer. No final da produção do açúcar, a Holanda, ela invadiu Pernambuco. Ela tentou invadir a Bahia, mas não conseguiu, e depois ela pega e invade Pernambuco, beleza? Ali no extremo nordeste ali. Só que a coisa mais massa de comentar é que a gente fala assim, pô, os caras invadiram? Será que eles foram ruins, assim, pro pessoal de Pernambuco? Nada. Maurício de Nassau, que era o príncipe holandês, ele veio pra cá, trouxe cientista, trouxe agrônomo, o cara trouxe pensadores, ele estruturou Pernambuco e Olinda ali, sabe? Ele deixou tudo bonitinho, abriu banco para poder dar um crédito pro produtor pro senhor de engenho. Então ele rejuvenesceu aí a economia do açúcar no Nordeste. Mas ele foi expulso, voltou para a Holanda e começou a produzir açúcar nas ilhas nas Antilhas. Então o que acontece? Os caras começaram a produzir nas Antilhas um açúcar com melhor qualidade do que o açúcar brasileiro, e além de produzir um açúcar com melhor qualidade, mais barato. Pum, quebra a economia do açúcar. Então ali já no final do século XVII, no início do século XVII, Portugal começa a ficar meio desesperado, porque agora a produção do açúcar está muito frágil. Então tem que se encontrar um novo produto. A Espanha já tinha encontrado ouro a rodo por toda a sua parte da América. Portugal começa a incentivar os brasileiros, o pessoal que morava aqui, a adentrar dentro do território brasileiro, que
praticamente era desconhecido, para poder procurar o ouro. E foi quando entrou os bandeirantes. Beleza? Esses bandeirantes eram um pessoal altamente pobre, porque o Sudeste era altamente precário. O pessoal mesmo, pô, tem um sonho de encontrar ouro, e ainda eles também entravam para dentro para procurar o índio. E era fácil pegar o índio, porque muitos jesuítas estavam ali para poder catequizar os índios. Então os jesuítas juntavam os índios para catequizar, os bandeirantes iam lá e pegavam os índios e escravizavam. Então foi até lucrativo por um tempo isso daí. Só que o índio é ligeiro, ele foge pro meio do mato. Você pegar um índio no meio do mato, parceiro, só você sendo um índio mesmo, tá bom? Então os bandeirantes encontram ouro aqui na região onde que é a atual Minas Gerais, tá bom? No sudeste do Brasil. Então a economia, muda. Sai do Nordeste, muda a economia do açúcar e começa a ser a economia do ouro. O pessoal sai, agora isso daí já é século XVIII, beleza? Então ele sai ali, sai do Nordeste e vem para o Sudeste. Tanto que a capital sai de Salvador e vem para onde? Para o Rio de Janeiro, tá bom? Muita gente não sabe, mas o Rio de Janeiro era a antiga capital do Brasil, beleza? Antes de Brasília. E ali se estruturou toda a burocracia aí da coroa portuguesa, porque tem que ter uma fiscalização grande sobre o ouro. Porque o ouro, cara, você acha aí, você pode esconder, pegar e vender para alguém. Professor, mas como vender para alguém se aqui no Brasil só tinha português? Nada. Tinha uns traficantes, desde essa época, esses malandros, que eram ingleses, que ficavam aqui e compravam ouro antes de passar na casa de fundição. Casa de fundição era o local onde que a coroa de Portugal colocava o selo para poder autorizar você a negociar o seu ouro. Beleza? Cara, então o que acontece? Tinha gente que escondia ouro no cabelo. Porque o negro usava aqueles Black Power, sabe? Desde aquela época, os Black Power escondia ouro no cabelo. Ou pegava santo e colocava ouro dentro do santo. Sabe aquela expressão santinho do paoco? Então, porque era oco, colocava o ouro dentro do santo, tá? Para poder esconder o ouro, para não ter a fiscalização da corte portuguesa. Mas o que acontece, meus queridos? O ouro, ele é um minério, então ele é escasso, ele acaba. Então, quando começar a acabar o ouro, a Portugal já muda o produto também. Ela começa a produzir agora no Brasil, isso século XIX já, viu, gente? Século XIX. Começa a produzir o café. O café, cara, ele vai ser... Nossa, aí é legal que já tem... Aí a gente pode encontrar fazendas ainda. Que tem, outra coisa. Tudo trabalho escravo, viu? Tudo que eu falei até agora, tudo trabalho escravo. Então, a gente pode pegar e encontrar fazendas ainda com a estrutura que tinha na época do café. Na região ali do norte do estado de São Paulo, né? Que era o Velho Oeste Paulista, que foi onde foi a maior produção de café do Brasil, né? Ali você encontra fazendas ainda onde os caras preservam as senzalas, preservam toda a estrutura. Bom, nessa época o Império já tinha caído, tá? O Império caiu nessa economia. Então começa já um sistema de presidencialismo. Então tem eleições regionais, estaduais e nacionais. E aí começa a ter um sistema que foi muito interessante dessa época política, que esse eu tenho que lembrar, que é o coronelismo. Então o que acontece? Era o coronel mandando na economia de determinada região. Então ele fazia o pessoal votar no candidato que ele queria, que era o voto de cabresto. Por isso que o coronel era padrinho de toda a cidade, tá bom? Bom, só que o que acontece? A cafeicultura no Brasil começa a declinar como qualquer tipo de produto, beleza? Começa a ser produzido em outros locais, começa a ter concorrência de outras pessoas e o café começa a declinar. E o que acontece? Os cafeicultores, que são os caras fortes, começam a perder poder e eles começam a perder influência política. Eis que vem aí 1930, quando o Vargas sobe ao poder. Parceiro, quando o Vargas sobe ao poder, aí você já vê, já não é mais um cafeicultor no poder, agora é um burguês no poder, meu querido. Agora muda tudo. O Brasil começa a ter um plano urbano. O Brasil começa a pensar em urbanização. Então o que acontece? Começa a se fazer os ministérios da educação, ministério disso daqui, ministério daquilo ali. O Vargas ele vai começar a montar a estrutura para uma nova economia, que é a economia industrial. Beleza? Começa a se fundar agora as grandes indústrias. Primeiramente as indústrias de base, para depois indústria de base, a indústria de se fazer indústria. Né? As metalúrgicas. Beleza?
para poder começar uma produção industrial forte no Brasil. Bom, isso em 1930. Então, a partir de Vargas, começa aí a nossa nova economia. Beleza? Bom, como eu sempre falo no final do vídeo, vai voltando isso daí, vai dando uma lida, porque hoje eu falei muito rápido, mas nem foi por mal, foi por questão de tempo mesmo, tá? Bom estudo aí, é isso.